Bom dia, pontualmente 7 horas da manhã, começa agora mais uma edição do Radar de Notícias pela Rádio Imprensa, FM 102,5 e TV Cantareira, canais 8 e 12 da NET TV. Hoje, quarta-feira, 14 de agosto de 2013, participe 2451-2121, 2459-2727, 4962-1166. E atenção, ainda hoje a participação do secretário de Finanças da Prefeitura de Guarulhos, André Castro. Vamos explicar as mudanças, para o IPTU 2014. E atenção, diferentemente do que foi anunciado ontem, não haverá cobrança retroativa de IPTU dos últimos 5 anos. Daqui a pouco mais informações. Então, é o que dá, muita confusão, faltou explicação técnica, e hoje o secretário de Finanças vai explicar, André Castro vai explicar, afinal, não haverá cobrança retroativa e haverá desconto para o IPTU 2014. Atenção agora para as principais manchetes dos principais jornais do país. A Folha de São Paulo circula destacando: Acuado, Alckmin diz que cartel atuou em outros estados. Não só em outros estados, também para o governo federal, E o governador anuncia que vai processar a Siemens, a multinacional de engenharia e corrupção alemã, A Folha de São Paulo ainda destaca: São Paulo vai ter atos no centro e na Assembleia contra o governo estadual. Dia tenso hoje, esta quarta-feira, 2 atos programados via redes sociais. Manifestantes prometem parar o centro da capital e também prometem manifestação na Assembleia Legislativa. Para quem não sabe, a quarta-feira costuma ser o dia decisivo de sessões na Assembleia Legislativa. A tensão deverá ser muito forte hoje na Assembleia Legislativa de São Paulo, ali na região do Ibirapuera. O Estado de São Paulo circula destacando: Estados Unidos dizem que espionagem ajudou a proteger brasileiros. Muito obrigado, Até parece. Alckmin vai à justiça contra a Siemens, mas mantém o contrato. Tem que entregar o metrô, Se entregar o metrô. Câmara aprova orçamento impositivo, derrubando a vontade da presidente Dilma. O que é o orçamento impositivo? Antigamente, um deputado aprovava uma emenda ou apresentava uma emenda e dependia da boa vontade do executivo de executar essa emenda ou não, liberar essa emenda ou não. Vamos supor, um deputado destinava R$1 milhão para a Santa Casa de Guarulhos. Agora, com essa nova questão, fica obrigado o governo federal a transmitir, a repassar esse dinheiro. Vai ser difícil a presidente aprovar essa questão, esse orçamento impositivo. Eu acho que seria mais perfeito. Bom dia, Pedro. Bom dia, Roberto Samuel. Já que é uma lei, é a coisa mais absurda. Se é uma lei e se é aprovada, ela deveria, sim, ser colocada em prática. É que eles dizem que é uma emenda, tipo uma sugestão. Entendeu? É uma emenda a uma lei. Mas aí tira o poder de barganha política. Tá certo? É como o orçamento participativo. Muita gente reclama que a população acaba dando algumas sugestões, linguagem é muito comum, e depois, por um motivo ou outro, a prefeitura acaba não fazendo o que foi prometido no orçamento participativo. É participativo, mas não é impositivo. Por isso que agora estão mudando para orçamento impositivo. Daqui a pouco vão fazer leis impositivas também. Pois é. Você acha que o prefeito, o governador e o presidente ou a presidente vão sancionar? Duvido. Não. Folha Metropolitana circula destacando: GCM usa câmeras de trânsito para monitorar segurança. Até que enfim, as câmeras de segurança agora estão integradas com as câmeras de trânsito, ou seja, aumentou a visibilidade para a GCM. Eu espero que eles não fiquem só monitorando, Exato, que não fique só ali, que vá também, Reunião sobre metrô não avança e fica para a próxima semana. O prefeito Almeida esteve ontem no Palácio dos Bandeirantes, governador Alckmin, mas a pauta do governador, logicamente, é o caso do Metrogate, o cartel da Siemens, e agora a reunião ficou para a próxima semana. Perdão, Pedro, a reunião foi entre as autoridades de Guarulhos e o Edson Aparecido. No Palácio dos Bandeirantes. Sim, aí o governador chamou uma coletiva, aí esvaziou a reunião, meu filho. Sem metrô por enquanto, gente. Por enquanto. E a Folha Metropolitana traz hoje até uma reportagem especial. Entenda como vai funcionar a isenção do IPTU retroativo
se o projeto de lei do Executivo for aprovado. Vai ser aprovado, quem é o louco? Qual é o louco que vai votar contra? Bom dia, Virgílio Rocha. Bom dia, Pedro Notário, Roberto Samuel, amigos da Rádio Imprensa e TV Cantareira. Olha, Pedro, meu destaque inicial sobre essas câmeras, né, de trânsito para segurança com a GCM. São 40 câmeras de monitoramento de trânsito da cidade que estão sendo utilizadas também pela GCM para combater e prevenir a criminalidade em Guarulhos. O secretário municipal de Segurança, João Dárcio, explicou que a iniciativa, em caráter ainda experimental, é mais um reforço ao trabalho da corporação, que conta atualmente com apenas 23 câmeras para esta finalidade. Por enquanto, os guardas municipais fazem apenas visualização das imagens, mas deverão operar o equipamento tão logo seja firmado um acordo com o secretário de Transportes e Trânsito, Atílio Pereira. Visualização significa que não é gravado, é isso? Acho que sim. É o que mesmo. Monitoramento, por enquanto? É, sem gravação. Mas com ação, espera. E reação. O secretário ainda afirma que o prefeito Sebastião Almeida pretende unificar as centrais de monitoramento para centralizar em um único local a vigilância de Guarulhos. Vale observar que em outras cidades também, até com parcerias com a associação comercial, as câmeras de segurança dos estabelecimentos comerciais são integradas também, né? Muitos estabelecimentos comerciais já disponibilizam suas câmeras de segurança também para a GCM. É uma boa ideia. Só quero registrar, já aqui pelos bastidores, o secretário de Finanças da Prefeitura de Guarulhos, André Castro, já vamos falar sobre o IPTU, a não cobrança retroativa, né? Diferentemente do que foi divulgado ontem, não haverá cobrança retroativa, haverá uma remissão do IPTU e também haverá descontos para o IPTU 2014. Fala, Roberto. Me parece que toda vez que existe algum projeto um pouco mais complexo, sempre existe esse tipo de distorção ou confusão. Eu vou ser bem sincero, né? Fizeram uma reunião anteontem com a base aliada dos vereadores. Aí esses vereadores é que ficaram encarregados, incumbidos, de passar informação. De passar informação para a mídia. Aí dá distorção, meu amigo. Um tema complexo, técnico como esse, tem que ser, no mínimo, por escrito e desenhado. No mínimo. Aliás, desde o começo, já esse projeto deu muita confusão, muita discussão. Desde lá do ano passado, né? Exatamente. Nós dizíamos, não vai ser só 30%. Lembra-se disso? Aí eu me lembro, sabe o que eu estou me lembrando, Roberto? O então secretário Nestor, aliás, ele já arrumou outro emprego, não? Não deu uma sumida. Está descansando, está fazendo uma reflexão. Está se dando ao luxo, assim, de descansar? Não, na verdade eu não sei o que ele está fazendo nesse momento. Seria bom saber. Bom, ele chegou a dizer que na média, lembra-se disso? Eu me lembro, foi um capricho, ele disse que seria de 24%. 24%, não chegou nem, falou nem 25%, não. Verdade. Na média o reajuste será de 24%. Média de quem? Falando em média, Roberto Samuel, eu tenho que dar risada, hein? Ontem, mais uma vez, eu ouvi vereadores do PT falando sobre o Metrogate, o escândalo, o cartel, como queira, do metrô, e eles insistem em dizer, olha, a corrupção é de 30%, muito acima da média de mercado. Eu também vi. De onde tiraram essa média de mercado, Roberto? Eu realmente não sei. Hein? Eu sei que a empresa Siemens é famosa no mundo todo por alguns escândalos, né? Mas nunca ouvi falar em média. Média de corrupção, nunca ouvi falar também. Existe alguma média para município, estado? Empreiteiras? Pois é. Não. Aliás, ontem fizeram uma comparação entre, sabe aquelas academias populares? Sim. E metrô. Eu vi. Tudo a ver. Nossa, uma coisa assim impressionante, né? Tinha muito trânsito entre uma coisa e a outra, né? Muita liga, né? Muita liga. Vamos dar um rápido intervalo, aproveite e participe, 2451-2121, 2459-2727, 4962-1166.
Cantareira, participe, Rádio Imprensa FM 102,5. Já conosco no estúdio, o secretário de Finanças da Prefeitura de Guarulhos, André Castro. Bom dia, secretário, muito prazer. Bom dia, notário. Prazer é meu estar aqui com vocês, poder esclarecer aí a opinião pública aí desse importante conjunto de projetos de lei que a Prefeitura está encaminhando ao Legislativo. Tá certo. A questão IPTU, ontem houve uma informação distorcida, vamos tentar esclarecer então. Não haverá cobrança do IPTU retroativo a 2008, é isso? Perfeito, essa é a notícia. É uma anistia geral a todos os munícipes referentes à cobrança retroativa. Tecnicamente, o IPTU foi feito a partir de uma foto de 2008, isso implicava em você ter que fazer essa cobrança retroativa dessa diferença cadastral. Isso está sendo anistiado, assim como o ISS recorrente da construção civil sobre essas obras de ampliação, que vão chamar assim, é o mais tipificado nesse processo de recadastramento. Bom, então vamos esclarecer, por exemplo, você que foi surpreendido agora em 2013 com um aumento expressivo no seu carnê, não haverá cobrança retroativa, né, de nenhuma espécie em relação a esse aumento, é isso? Exatamente. A principal medida, que eu diria, a principal medida que tem uma grande expectativa que se cabe essa questão do IPTU é esse caráter de retroatividade. Então isso não mais vai haver, obviamente, com a aprovação da lei que está aí sobre a apreciação do Legislativo. Além disso, outras coisas estão sendo feitas, revisão de alíquotas, mas enfim, vamos aí no ponto a ponto. Bom, para ser mais específico, por exemplo, eu fiz um aumento na construção da minha casa em 2008, passou, vamos supor, de 100 metros para 300 metros, certo? Isso em 2008, isso foi cobrado, seria cobrado. Então, esse aumento não será cobrado? Retroativo? Retroativo? Retroativo não, porque ele só foi registrado pelo nosso recadastramento em 2012. Como a foto era de 2008, seus efeitos deveriam ser 2008, como você bem falou. Só que com esse projeto de lei, a Prefeitura vai estar em caráter geral, ou seja, para todos os munícipes, anistiando a cobrança dessa diferença que houve em relação a 2009, 2010, 2011 e 2012. Ou seja, o lançamento fica válido só para o ano de 2013, que é o que já tinha sido feito. Os outros anos não. E também do ISS, porque quando você faz, você também tem que recolher o ISS referente à construção civil da ampliação. Também vai ter. Nesse caso, renúncia. Remissão são aqueles casos que, por ofício, também fizeram, assim, não foi pelo recadastramento, mas foi por ofício, ou seja, de livre e espontânea vontade, ou por um programa de fiscalização, eles também vão ser abrangidos. Aí, nesse caso, é a remissão. Ok. Agora, secretário, ontem eu já vi nas redes sociais advogados que são críticos da administração dizendo que o prefeito não pode fazer isso legalmente. É lógico que politicamente todo mundo é a favor. Eu principalmente, particularmente, não quero receber uma cobrança retroativa. Claro. Como é que, legalmente, como é que o senhor vai enquadrar isso? A renúncia fiscal. Então, tecnicamente, assim, toda vez que você abre mão de fazer uma cobrança tributária de caráter geral, ela tecnicamente eu não tenho que estudar aquela questão do impacto do LRF. Isso é quando é focado, pessoas até tanto de renda vão ser isentos ou vão ter desconto. Aí eu tenho que calcular isso, ver qual é o impacto na minha receita, colocar. Quando eu faço isso em caráter geral, eu não tenho essa obrigatoriedade da LRF. Mas a questão, vamos ao ponto, vamos à questão que interessa. Assim, se eu fizesse essa cobrança, que tecnicamente ela é devida, ou seja, ela está registrada assim no cadastro, eu estaria trazendo um choque tarifário para a população, para os cidadãos de Guarulhos, extremamente elevado. Então, além da questão legal, existe uma questão política, tá certo? Que é justamente você não prejudicar a população que já está se ajustando, que o cadastramento já trouxe uma elevação da carga. Então, você vai estar justamente evitando essa sobrecarga tributária ao contribuinte de Guarulhos. Agora, secretário, uma questão. Dois casos, vamos supor, quem aumentou a residência nos últimos anos e informou a prefeitura, e aquele que aumentou e não informou a prefeitura, esse que não informou saiu ganhando, né? Não, veja, por isso que vai ter a remissão, notário. É exatamente esse o ponto. A remissão também vai atender a esses que informaram, ou seja, fizeram isso, aí vai ser a remissão.
porque eles foram lançados e também vai ser atendido. Então, ela vai ter remissão, que é uma quantidade pequena. Assim, a gente está falando aí de uma quantidade muito pequena, que é o que a gente chama que foi lançado de ofício. A grande maioria foi via o recadastramento mesmo. Sim. Então, assim, por uma questão até de se fazer justiça, esse caso a gente vai estar... O caráter retroativo, não, que ele informou e passou-se a cobrar, ou seja, então está valendo. Mas esse caráter retroativo, ele vai ser também remitido, ou seja, vai ser cancelado. Ou seja, a pessoa que construiu a casa, informou a prefeitura e, vamos supor, ela pagou R$1 a mais durante esses anos. O que vai acontecer com esse R$1 que ela pagou a mais? Não, veja, eu estou falando de quem não pagou, que eu iria remeter, eu não fiz ainda a cobrança. Quem pagou? Quem pagou do exercício. Então, eu não tô dando anistia, nem fazendo remissão nesse caso. É assim, quem teria o caráter retroativo, que pode ser tanto via recadastramento da prefeitura, a grande maioria, como também aqueles outros que fizeram por ofício, também estariam sendo colocados agora nesse caráter retroativo. Também vão estar isentos aí dessa cobrança retroativa. Eu me lembrei do bordão dos anos 70, anistia ampla, geral e restrita, é isso? Tá certo. É por aí. O senhor vai mexer também nas alíquotas, é isso, do imposto progressivo? Perfeito. Ou seja, na verdade é um pacote que envolve 8 projetos de lei, tá certo? Assim, a gente vai mexer desde essa questão tributária, a questão jurídica, a questão da modernização da máquina administrativa. Ou seja, na verdade o que a gente quer fazer é uma pequena reforma que vai ter impactos numa mudança da forma de fazer política tributária no município. Então, esse é um start inicial, então envolve todas essas áreas. O que eu diria que é de tão grande importância quanto essa questão da anistia ampla, geral e restrita, como você disse, é a questão da adequação das alíquotas. A gente está aumentando a progressividade, ou seja, aumentando as faixas de cobrança, novas alíquotas, e com uma redução média também significativa dessas alíquotas a partir do ano que vem. Eu diria que o senhor está aumentando as escalas, é isso? Os degraus, é aumentando as escalas e com isso permitindo que a alíquota média diminua em 17%. Eu fico feliz porque numa reunião da OAB, eu cheguei a citar isso, porque um preço de mercado hoje de um imóvel residencial e de comercial é 0,5%, 1% para locação. E o nosso IPTU está acima disso na alíquota progressiva. Então, o senhor intercalando mais vai causar mais justiça social, com certeza. Mais justiça social. A gente espera, a gente tem a expectativa de redução. Expectativa não, pelas alíquotas a gente vai estar reduzindo em média em 17%, mas a gente vai chegar nas primeiras faixas, aí tem uma redução aí entre 20% e 25%, ou seja, isso até imóveis de 40 mil UFGs, o que dá 64% do total dos domicílios, a gente vai ter uma redução mais significativa. Os mais humildes. Então ela é progressiva, ela atinge a grande maioria e ela tem um impacto maior naqueles que realmente têm uma condição econômica. Mas o de alto padrão vai ser beneficiado também, não? Também. Como ela é escalonada, então todos vão ser beneficiados. A tendência é que ao longo, ou seja, quanto mais elevado, menor. Obviamente que o IPTU tem outras interferências, é um cálculo extremamente complexo, tem a ver com a relação da área, enfim. Tem uma série de outros cálculos. Então, ele é variável, tá certo? Ou seja, não dá para você dar um exemplo concreto. O cara pagou 1.000, ou seja, depende de como foi calculado aquele 1.000. Mas a tendência é que os mais baixos tenham esse desconto entre 20 e 25 e os mais elevados um desconto menor. Secretário, surgiu uma discussão, várias, né? Mas uma, garagem é área edificada ou não? Garagem é área edificada. Garagem é área edificada. O que, na verdade, a gente acaba tendo problema é um problema que tem a ver na forma como o imóvel é registrado no cartório. Ou seja, você vai lá e registra no cartório a área da garagem. E aí, o que acontece? Você não pode, pela prefeitura, fazer esse desmembramento, que isso vai criar, inclusive, problemas para o contribuinte. Então, você acaba tendo algumas distorções, algumas reclamações. Mas, nesse caso, a prefeitura está de mãos amarradas. No caso, quando não está registrado dessa forma, é feita a quantificação pelo padrão de acabamento. A prefeitura, pelo levantamento aéreo, via um telhado. Às vezes a pessoa faz só um puxadinho o telhado e já lançava com área construída. Não, pois é. Toda vez, Natália, isso é importante. Por isso que uma das coisas que a gente quer recuperar nesse pacote é a questão da educação fiscal. Ou seja,
Como é que você deve trabalhar na área tributária? Isso é uma determinação, isso foi um dos pontos, enfim, de compromisso. Você deve trabalhar sempre na universalização. Quanto mais você universalizar, menor é a carga que você pode cobrar. Para você chegar lá, você tem que percorrer um caminho, tá certo? Você não sai, você tem uma base. Então, o que você precisa fazer? Você precisa ir ajustando isso ao longo do tempo. Hoje, por exemplo, é possível a gente permitir essa redução de alíquotas, que é uma forma de diminuir essa distorção que você falou. Sim. Agora, eu só posso isso a partir do momento que eu tenho esse recadastramento. O processo de recadastramento foi fundamental, mas ele está sujeito a distorções. Não é aqui em Guarulhos, em qualquer outro município. Toda vez que você faz o recadastramento via foto, você tem distorções. E você, ao longo do tempo, vai ajustando isso. Porque o correto, o que é? O correto é o cidadão, toda vez que modifica o seu imóvel, fazer o seu registro. Agora, a gente sabe que isso não está dentro da cultura, dentro da tradição. E aí o poder público é obrigado a fazer o recadastramento via fotografia. E aí ele é obrigado, ao longo do tempo, a ir fazendo esses ajustes. O adequado, já que a gente já fez esse cadastramento, é a gente trabalhar daqui para frente, para isso o papel de divulgação, o papel da mídia é fundamental. Atualize, deixe sempre atualizado, porque aí a gente vai ter mais instrumentos e mais informação para fazer uma alíquota menor e que todos paguem. O senhor falou sobre vários pontos, mas uma coisa que me chamou a atenção e algumas pessoas discutiram é a questão da qualidade do imóvel. Esse é econômico, esse simples, é master, esse é luxo, fino, é luxo. E vai ter, o pessoal também estava falando que ter uma cobrança retroativa com relação a isso. O prédio era econômico, mas na verdade a prefeitura entendeu que ele era fino. Pelo que eu entendi, não, né, secretário? Também vai ter esse tipo de cobrança, não vai haver? Todo retroativo está sendo anistiado, ampla, geral e restrita. Não haverá nenhuma cobrança no bordão. Tá ok. Agora, esse ponto é importante, porque assim, essa do padrão de acabamento existe e ela está dentro das regras do IPTU. Uma outra coisa que a gente está aperfeiçoando é aquele diferencial que havia por prestação de serviços públicos. Isso tem dado problema, tem sido questionado, porque não é um critério que a gente diria assim, que tem a ver com o princípio da produtividade, que era então o fundamento jurídico que dava margem a isso. Isso a gente também vai estar. Vamos aumentar a progressividade nas alíquotas, mas vamos acabar com essa divisão de classe que havia. Agora, esse tipo de acabamento não é muito subjetivo, secretário? Por exemplo, no mesmo condomínio, às vezes tem um apartamento com mármore italiano e o outro com ardósia. Isso não... Essa distorção não é levada em conta? Mas nesse caso aí eles vão ser classificados da mesma forma, embora a gente... Pelo mármore. Embora tenha gente que prefira o mármore italiano e mas aí vem uma velha discussão até do funcionarismo. Onde estão os agentes de cadastro? Os agentes de cadastro. É por isso que o pacote é bom esse ponto, eu sei que, enfim... A estrutura hoje de finanças é uma estrutura que está defasada. Sim. Está defasada. Portanto, o pacote ele procura também, na medida do possível, ou seja, sem onerar os cofres públicos nesse momento, mas criar instrumentos de aperfeiçoamento da gestão interna da secretaria. Isso é fundamental, porque é justamente no cadastro preciso, que você vai poder ter mais perfeição e evitar distorções. Então, o senhor reconhece a importância desse tipo de funcionário, do agente sem dúvida, sem dúvida. Não, e eles, inclusive, estão sendo reconhecidos. Dentro das propostas, a gente está instituindo um pagamento de produtividade, no qual o agente de cadastro ele está classificado juntamente com o agente de fiscalização e com o inspetor. Ou seja, a gente colocou o agente de cadastro numa posição como área fim de fiscalização da secretaria. Inclusive com o caso venha a ser implantado, com uma remuneração igual aos outros funcionários voltados à fiscalização, ou seja, maior do que o restante da média da secretaria, e como o salário deles é mais defasado em relação a essas duas áreas, o ganho relativo deles vai ser maior. Tá ok. Secretário, nós temos um caso aqui emblemático, vamos tentar interpretar. O Antônio do Parque Continental 3, ele disse que em 2008 recebeu o carnê do IPTU, pagou normalmente, e depois ele recebeu um outro carnê retroativo. Aí eu pergunto, deve ser anterior, às dívidas anteriores a 2008?
Pode ser as duas coisas, podem ser isso, mais provável é que seja isso, mas ele pode ter sido notificado por ofício. Exato. E Fiscalizado, também, né? Fiscalizado, ou pode ter sido, inclusive, a pedido do coisa. E aí, automaticamente é feito, e a partir da lei de isenção, isso não vai ser mais lançado. Agora, pode ser anterior, aí se for anterior, Então, aí não. Vamos supor o seguinte, a pessoa está devendo IPTU há 10 anos, como é que vai ficar a situação dela? Perfeito, ótima pergunta. Aí o ponto é justamente esse. Uma das coisas que a gente está colocando também, é uma outra peça fundamental, é criar uma possibilidade de parcelamento, seja ao inadimplente há 10 anos, seja o de curto prazo, seja a pessoa física, seja o ISS. A gente está criando um programa de parcelamento que ele vai dar desconto de até 100% dos encargos. Multas e juros. Multas e juros, e ele vai dar também a possibilidade, vão estar alterando a lei de parcelamento, de 72 para 120 meses o parcelamento. Ou seja, é um programa que dá para encaixar todos os perfis econômicos. Isso é para pessoa jurídica também, ISS? Também. E tem patamar, não? Patamar, você diz... Só uma parte, já eu repito a pergunta. O repórter Rodrigo Souza, bom dia. Bom dia, Pedro. Bom dia, Roberto Samuel. Bom dia ao secretário e aos nossos ouvintes e telespectadores. Pedro, um plantão policial tranquilo aqui na região central da cidade, tanto no primeiro DP como no 15º DP aqui da Polícia Militar. A ocorrência que chamou a atenção aqui era relativa ao Corpo de Bombeiros. Houve um incêndio de médias proporções aqui que chamou a atenção e preocupou quem passava aqui pela região central da cidade no início da madrugada. O fogo, ele consumiu uma loja, um imóvel comercial que funciona aqui na Avenida Timóteo Penteado, altura do número 200. Segundo o oficial do Corpo de Bombeiro com o qual eu conversei, esse incêndio começou por volta de umas 3 horas da manhã, demorou aí cerca de 2 horas para ser controlado, foram utilizadas cerca de 5 viaturas da Polícia Militar, Pedro, do Corpo de Bombeiros. Timóteo Penteado 200 é perto do Colégio Conselheiro, é isso? Cerca de 80 metros do colégio, Pedro, é um imóvel onde funcionava uma loja que vendia incenso e outros produtos do gênero. Segundo o oficial de bombeiros, ele falou que é cedo ainda para se ter uma noção do que aconteceu, mas provavelmente pode ter sido o início de curto-circuito. Eu passei lá pelo prédio, é um imóvel térreo, todo o telhado, é um prédio ainda antigo e tal, todo o telhado foi consumido pelas chamas, mas que bom porque a atitude aí rápida do Corpo de Bombeiros evitou, Pedro, que a tragédia fosse maior aqui na região central. Ô Rodrigo, incêndio em loja de incenso é piada pronta, né? A região deve estar cheirosa aí, né? Desculpa, Pedro, não entendi. Incêndio em loja de incenso é uma piada pronta, a região está cheirosa. Exatamente. Eu conversei com esse oficial dos bombeiros, ele falou que, Rodrigo, a gente não consegue ainda, não pode fazer. O boletim de ocorrência foi registrado no primeiro DP, mas dá suspeita, sim, ele já tem vasta experiência no ramo, que esse incêndio ele tem acontecido devido à fiação, já que se trata de um imóvel bem antigo aqui para os padrões da região, Pedro. E brincadeiras à parte, incenso é um material inflamável, né? Lógico. Exatamente. Ok, Rodrigo, daqui a pouco outra participação, né? Perfeitamente. Corre que dá tempo. Faz muita fumaça, pelo menos. Tem gente que acredita que dá sorte. Vou repetir a pergunta ao secretário André Castro, de Finanças da Prefeitura de Guarulhos. Secretário, eu perguntei patamar é o seguinte, tanto para quem deve R$1.000 como quem deve 10 milhões, tanto faz? Tanto faz. Na verdade, a gente vai beneficiar da seguinte forma, quem pagar antes em menor número de prestações vai ter um desconto maior. Ah, tá. E assim sucessivamente ao longo do tempo. Quem pagar à vista também? Quem pagar à vista é 100% de desconto. Opa. Tá certo. Alguma pergunta? Sim, ele falou sobre a questão dos funcionários, né? Uma coisa que a gente percebe muito na Prefeitura de Guarulhos é a falta de fiscais em todas as secretarias. A sua, o senhor acabou de admitir que também não tem um número suficiente. Mas com esse número de funcionários que o senhor tem uma ideia do mapeamento da cidade, o quanto a cidade é legalizada, o quanto ela não é legalizada, quantos... A informalidade. A informalidade de terreno, ainda existem muitos na cidade. O senhor já tem esse mapeamento? Então, na verdade, esse mapeamento está a cargo da Secretaria de Desenvolvimento Urbano. A gente tem alguns números, saber exatamente é um número difícil de saber, mas faz parte também desse conjunto de projetos de lei, um projeto também de regularização. Esse eu tenho trabalhado junto com o secretário Benê, que é o secretário da pasta, no sentido de
criar mecanismos e incentivos, né, para que as pessoas possam regularizar, mas isso sempre mexe com questões, vamos chamar assim, mais polêmicas, porque tem junto a questão fundiária, do qual o município não tem uma capacidade de intervenção significativa, depende de outros órgãos, mas a gente também está trabalhando e faz parte da concepção desse conjunto de leis. Você também tem uma regularização, assim, obviamente respeitando as questões fundiárias que a gente não tem capacidade de dar conta de todas as questões que estão colocadas, mas na parte de edificação, de você tentar fazer com que você consiga ao máximo regularizar e fazer com que, na verdade, assim, isso é bom para o município, porque você fica com um cadastro melhor, você tem informação, mas de outro lado você também é bom para o cidadão, que também quer ver sua situação regularizada. Então, a gente tenta atender a esses dois anseios aí para tentar melhorar a questão nessa área. Temos limites, mas isso deve estar fazendo parte de um projeto de lei que está sendo finalizado também para ser apresentado agora. Secretário, não seria um momento, todo ano nos impressiona no Diário Oficial a lista de empresas e grandes empresas que são isentas de pagamento de IPTU. Isso acho que foi uma cultura de 50 anos atrás para atrair essas empresas. Eu sempre digo, quando alguém deixa de pagar, alguém paga mais. Não seria um momento de rever algumas dessas anistias? Olha, assim, você tem problemas nessa área, ou seja, você teve principalmente na década passada, depois de se arrefecer um pouco, a chamada guerra fiscal de atratividade. E aí se fazia praticamente qualquer coisa em relação a essa questão aí. Eu diria o seguinte, Notaro, hoje você tem uma carga efetiva alta, e que se todos pagassem, você arrecadaria mais do que o necessário. O que você precisa é ampliar, é universalizar. Então você pode mexer nisso. Obviamente que você pode ter uma distorção pontual aqui e outra ali. Os mecanismos, Guarulhos tem, eu diria que já tem consolidado, mecanismos modernos. Hoje você tem o IPTU verde, você tem o IPTU que você subsidia para atrair o grande empreendimento. Eu diria que ele tem assim, um conjunto moderno. Agora, obviamente que em alguns aspectos ele é refém também dessa concorrência que existe nos municípios da região. Mas assim, uma outra área que é muito importante a gente começar a trabalhar e faz parte também desse conjunto de medidas é a questão do cadastramento do ISS. O município de Guarulhos tem um potencial de arrecadação na área do ISS muito grande. Muita sonegação? E olha, a sonegação, se a gente sabe, a gente vai lá e coloca, mas eu desconfio que dá para melhorar bastante essa parte da fiscalização, por isso que a gente quer trabalhar com essa linha, um programa de pagamento por resultado real. Entendi. Porque essa é a única forma de você ter uma máquina administrativa que realmente dá resposta. Secretário, o senhor está no cargo há quanto tempo? São 3 meses e meio. 3 meses e meio. Vou aproveitar e fazer uma pergunta. Passou uma experiência. No final do ano passado, muito se especulava que não haveria dinheiro para o 13º, que o caixa da prefeitura estaria comprometido, que as finanças da prefeitura de Guarulhos não estavam boas ou não estão boas. O senhor hoje, como é que o senhor avalia o caixa da prefeitura? Como é que estão as finanças da prefeitura? Então, veja, a questão do caixa é uma questão assim, você está muito sujeito à questão da conjuntura, à questão dos movimentos mais colocados. O caixa hoje da prefeitura, se a gente pegar os números principais, é o que a gente chama assim, o que atrapalha o caixa é o que a gente chama de dívida flutuante, que é aquela dívida que eu tenho com fornecedores. Quando eu analiso o valor da dívida flutuante do município de Guarulhos, ele é muito menor do que prefeituras de tamanho, inclusive, menores, etc. Quando eu analiso o endividamento da prefeitura, eu também tenho uma margem muito grande. Você pode ter movimentos, e na verdade você tem reflexos do ano passado. O ano passado foi um ano de frustração de receita, ou seja, você tinha uma expectativa de crescimento econômico, esse crescimento econômico foi furtado, então você gera problemas no caixa. Mas isso é uma coisa que gradualmente a gente vai tá ajustando. Esse ano os números de arrecadação são extremamente positivos e eu acho que a gente não vai ter dificuldade nenhuma com relação à questão do 13º. É uma questão da gente fazer essa dosagem aí em relação à dívida flutuante, enfim, tentar melhorar. Mas com essa retração econômica, o senhor não tem recomendado, por exemplo, um enxugamento na máquina? Sim, não, sem dúvida, não, é fundamental. A gente tem trabalhado e tem
O problema é assim, a máquina do setor público, as respostas são lentas. Por quê? Porque você trabalha com orçamentos anualizados, mas a gente tem reduzido alguns custos importantes. Mas você tem outras áreas, por exemplo, que você tem dificuldade de fazer isso, áreas que demandam, que são de urgência, como é o caso da saúde, como é o caso da educação, tá certo? Então você tem um pouco mais de restrições. Mas eu diria que a situação de Guarulhos é uma situação confortável. Um problema aqui, um pontual ali, outro... Eu queria falar sobre grandes pagamentos, né? Por exemplo, você falou sobre folha de pagamento. Eu me lembro que quando o prefeito Eloy Pietá deixou o governo, a folha de pagamento estava abaixo dos 40% de todo o orçamento. Hoje está em torno de quanto? Já está perto dos 50%? Ela chegou no final do ano passado a quase 48%, que é da relação que a gente chama da receita corrente líquida. A gente baixou isso um pouco. Mas como a arrecadação ela tem mostrado uma performance positiva, folha de pagamento é uma preocupação, embora esse indicador tenha caído. Mas o crescimento real da folha ainda é significativo. É abaixo de 50 ainda? Não, ela caiu, ela deve estar em 45, 46, deve ter caído 1, 2 pontos. 5, né? O limite não, o limite é 60 do total, contando legislativo, e 54 o executivo. Bom, vamos então recapitular aqui. A anistia não haverá nenhuma cobrança retroativa. Não. Tá certo? Então, vamos acabar com esse pavor, esse pânico na cidade. Muita gente esperando um carnê extra aí, não vai haver. E vamos ter redução para o ano que vem, por causa da mudança da alíquota progressiva, né? O escalonamento maior, é isso, né? O escalonamento maior, fazendo com que a tarifa média fique menor. Tão menor em razão da questão do valor do imóvel. Eu só tenho mais uma questão, Pedro. Eu só gostaria que o secretário fizesse uma comparação do preço médio construído de Guarulhos, então na questão da cobrança do IPTU. Hoje nós pagamos o IPTU caro, o IPTU de Guarulhos é muito caro ou é a média da região? Como é que o senhor vê essa questão no preço que o munícipe paga pela área construída? Olha, eu não posso responder muito por essa comparativo da metragem quadrada, que realmente eu não tenho essa informação comparativa. Em relação à performance do IPTU, comparativamente com municípios do mesmo porte, a gente teve uma recuperação significativa com esse recadastramento, mas a gente ainda está muito abaixo relativamente de municípios como Campinas, como Sorocaba, enfim, a gente não tem uma arrecadação tão significativa. Obviamente que isso deve refletir no que você me perguntou da questão do valor médio do imóvel, mas isso aí eu já não tenho... Esse já não é meu foco do dia a dia, eu não tenho essa avaliação. Secretário, o senhor deve conhecer o Parque Secap, nós tínhamos uma situação inusitada, parte do Parque Secap pagava IPTU, a outra parte não. E o Roberto, ele faz uma pergunta interessante, ele fala do Inocop, é um bairro residencial humilde lá na região do Bom Sucesso. Com esse recadastramento que houve agora em 2013, alguns imóveis que eram isentos passaram a pagar, até garagens que eram isentas, passaram a pagar valores até irrisórios, mas passaram. Essa situação vai retroceder também ou continua? Eles vão continuar pagando? Veja, a questão do critério da isenção, você tem vários critérios, a questão do aposentado, a questão do valor do imóvel, a questão da renda familiar, você tem vários critérios que compõem a questão da isenção, ou seja, essa sim você tem que indicar cada uma dessas isenções. Então assim, até determinado valor você é isento. Isso. Essa regra não houve modificação. O que pode ter havido é assim... E que não é em relação específica à questão do valor venal do imóvel, assim, a metragem estava muito defasada e aí quando aquilo foi atualizado, aí aquilo passou a gerar valor ali em relação ao carnê, ou seja, tem a ver com o recadastramento. Quem foi recadastrado e teve seu imóvel dentro da faixa, porque quando o valor é muito mínimo você também não cobra porque não paga nenhum boleto bancário. Isso. Enfim, você tem no município algo em torno de 100 a 110 mil imóveis que são isentos por essa questão, por essas questões de isenção que eu estava te falando. O restante não, o restante ele vai estar dentro de um padrão que vai ser cobrado. O que vai acontecer assim, quanto mais próximo desse padrão mínimo de cobrança, maior é a redução da alíquota que a gente vai ter. Então, assim, ele vai ter uma queda mais significativa, podendo até em alguns casos voltar a ser isento. Mas eu diria que é marginal, até para não criar uma expectativa errada aí no
no contribuinte. O número, desculpa, você falou quantos dos imóveis são isentos? 100 a 110 mil. 100 a 110 mil. Bastante, né? Bastante. Agora, particularmente, o senhor 25%. eu não sou muito a favor de isenção. Eu acho que quando todos pagam, todos contribuem, todos pagam menos. Qual é o seu pensamento? Não, sem dúvida, esse é o ponto. Universalização é a palavra-chave na questão da gestão, na administração, no que a gente chama de inteligência fiscal. Ou seja, a partir do momento que você aumenta a base, você consegue ter um tributo menor para todos. Exato. Obviamente que num país cheio de contradições como o nosso, é impossível você também não ter políticas compensatórias. Então você tem que mesclar. O ideal em termos de tributação é simplificação, tá certo? E equidade. Agora, num país como o Brasil, a gente não pode deixar de pensar nessas questões compensatórias, como a progressividade, etc. Mas assim, é no mix dessas questões que você forma a política ideal. Com inteligência, com uma máquina que funcione, você consegue fazer isso da melhor forma. Secretário, tem uma pergunta final. O carnê de IPTU de Guarulhos de 2003, ele tem uma aberração. Ele tem dois valores venais. Ele tem o valor venal calculado e o valor venal para lançamento de IPTU. E na hora de registrar o imóvel, muitas pessoas estão pagando o ITBI pelo valor maior. Como será o carnê no ano que vem? Haverá dois valores novamente? Olha, essa questão do ITBI, a gente está trabalhando para afinar isso com os cartórios, para a gente chegar ao meio termo e trabalhar com um valor único. É o certo, né? A questão aí, eu preciso só precisar um pouco, que eu no cálculo do IPTU, Pois é. eu não sei dizer se é... Pois é, vou dar um exemplo para o senhor. Calcularam que o imóvel vale R$500 mil. Só que aí concederam um desconto, então lançaram IPTU sobre 350 mil. Ok, Só que o ITBI é cobrado sobre os 500. Então, que esses descontos, tem alguns desses descontos, por exemplo, a gente tem desconto sobre adimplência. Quem paga em dia, por exemplo, que é uma pergunta sempre recorrente, você está fazendo esse parcelamento, está isentando, quem pagou em dia está sendo prejudicado. No caso de Guarulhos, não, porque a gente tem alguns descontos que é para quem paga em dia. Um deles é isso. Então, quando eu falo de base de cálculo, são justamente, vamos chamar assim, esses benefícios que são criados e formam essa diferença. Ou seja, na verdade, o valor venal é sempre 500, o ITBU. Agora, o que a gente precisa ajustar, e isso é uma coisa que faz parte da modernização tributária, é essa informação com o cartório para ela ser cada vez mais precisa. Porque assim, a partir do momento, o valor venal, para quem faz a gestão tributária, ele é uma distorção, porque se eu tivesse o valor preciso de mercado do imóvel, eu poderia ter uma alíquota muito mais precisa e muito mais justa. O preço esse é o caminho que a gente tem que trilhar. Eu sei que não é uma coisa que você vai conseguir da noite para o dia. O preço de mercado é o seguinte, depende de se você precisa vender ou não. Claro, pois é. O preço de mercado depende da sua necessidade. Mas vamos colocar assim, Pedro. Quanto menor essa diferença, ou quanto menor essa distorção, mais preciso, menor pode ser sua alíquota. Eu não estou falando em aumentar, estou falando em baixar a alíquota. Eu baixo a alíquota como? Tendo uma precisão maior do valor. Então, assim, por isso que o que houve no ano passado teve uma repercussão muito grande. Você tem um problema de distorção de valor, você tem um problema de distorção de preço e você tem um cadastro desatualizado. Você juntou essas três questões, vai ter repercussão. Aplicaram o reajuste na planta genérica de valores, aplicaram o recadastramento fotoaéreo e mudança de acabamento. Foram 3 fatores. E aí, na época, eu disse, secretário, juntando essas alíquotas progressivas que são altas em Guarulhos e poucos escalonadas, muito bem observado agora, eu acho que me parece que o IPTU 2014 vai ser melhor que o 2013, né? Com certeza. Eu espero que sim, eu espero que isso beneficie a população, que dê esse retorno e espero, inclusive, manter, mesmo com todos esses benefícios, uma performance positiva no município também para 2014. Que é o impacto que não deve ser muito grande, então a arrecadação não deve diminuir devido a esse projeto de lei. Na verdade, é uma dívida que não está contabilizada. Né? Não está contabilizada. Com relação à questão da anistia, é exatamente isso, Pedro. Mas com relação à questão das alíquotas, você tem um impacto, mas que a gente espera com melhora de cadastro, performance em outros demanda. Ou seja, universalizar, voltar para repetir a palavra que eu falei bastante aqui. Secretário André Castro, obrigado pela participação. Parabéns, muito didático, viu? Parabéns, isso é bom na sua área, né?
É difícil. A gente é professor, né, trabalhou nessa área, então a gente procura ser o mais claro. É uma matéria árdua, eu também acho super importante, acho que o debate foi ótimo aqui, Obrigado. As perguntas foram de altíssimo nível, e eu espero, assim, toda vez que for... Será um prazer recebê-lo novamente. Tá ok? Produção, 2 minutos. Sete horas e 51 minutos, 7h51. Só quero registrar que diferença. O antigo secretário de Finanças, Nestor Seabra, ficou 12 anos no cargo, nunca concedeu uma entrevista para nós, apesar de vários pedidos. O secretário André Castro, em 3 meses, veio aqui, explanou bem, é bem didático. Meus cumprimentos. Já conosco no estúdio, Najara Nogueira, bom dia. Bom dia, Pedro, bom dia, Virgílio, bom dia, ouvintes e telespectadores. Pois não. Pedro, nós temos algumas reclamações aqui. O Wagner de São João, ele relata que ali na Praça 8, próximo à banca de jornal e próximo a um acesso a deficientes, há um vazamento de água há mais ou menos 10 dias. Ele falou também que o SAI esteve no local e não resolveu o problema. Bom, você vai ligar 0800 10 10 42 e registrar. Aliás, a assessoria de imprensa quer saber daquela padaria de ontem, lembra-se que falaram? Sim, da vigilância sanitária. Isso, Jardim das Oliveiras, né? Isso. Vamos passar para o Ricardo, que o Ricardo Filho está aqui nos bastidores. Tá ok. Prossiga. A Beth, do Jardim Acácio, ela falou o seguinte: a prefeitura não renovou o contrato dos condutores de carro escolar para crianças com necessidades especiais. O filho dela não tem como ir mais para a escola municipal Madre Lúcia, ali no bairro do Jaçanã, desde o dia 22/7. Ela e o marido estão revezando para poder levá-los. Você vai apurar isso na Secretaria de Educação. Tá ok? Uma parte, Rodrigo Souza, é com você. Bom dia novamente, Pedro. Agora já estou aqui no Parque Continental, mais precisamente aqui na Avenida C. Para quem não conhece a região, Pedro, é uma das principais avenidas aqui do bairro e onde está sendo construído o Céu Continental. Qual o problema aqui, a reclamação dos moradores? São os carros abandonados aqui na avenida. Eu consegui contar aqui, visualmente, 6 veículos, Pedro, 6 carros de passeio e 2 ônibus. E segundo alguns moradores que já nos procuraram aí,
Isso aqui já está aqui há um bom tempo, já foi procurada a Secretaria de Trânsito e os órgãos responsáveis da Prefeitura. Até o momento, nenhuma atitude foi tomada, Pedro. Ô, Rodrigo, meia dúzia de veículos e 2 ônibus? Exatamente, são 6 veículos de passeio aqui e 2 ônibus, e com um agravante, Pedro, um dos ônibus aqui, ele está parado dentro de uma curva, praticamente dentro da curva. Os motoristas que vêm têm que desviar, a visão totalmente encoberta aqui, e é uma região onde passa muitos veículos, que é um dos principais acessos aqui também para quem quer acessar a região norte da cidade para ir para São Paulo. Ô, Rodrigo, 2 missões para você, fotografar e colocar no Facebook, ok? Ok, Pedro. E ligar 24756996, vê se aparece alguma viatura aí, o que diz, tá ok? Perfeito. Obrigado, Rodrigo Souza. Voltamos aqui no estúdio, e na Jara Nogueira, prossiga. E mais um carro abandonado, Travessa da Alameda Iaiá, ali é Vila Maranduba. Tem um carro, um Fusca abandonado ali no local que está complicando a vida dos moradores. Fusca? Um Fusca. Nossa, Fusca some da noite pro dia, rapaz. Não, ele está lá abandonado. Não deixa o Arnone saber disso, não. Vai. Que mais? Por hoje, só as reclamações. Esse carro está onde? Qual rua? Ele está numa Travessa da Alameda Iaiá, ali na Vila Maranduba. Travessa, precisa descobrir o nome da travessa. Eu quero ver esse Fusca aí. Fala, Virgínia. Nós temos um surto aí de veículos abandonados na cidade, é? Está mais fácil largar do que pagar, né? Olha, Pedro, um destaque da Folha aqui sobre um protesto reivindicando energia em condomínio no bairro do Pimentas. Queremos energia foi o principal coro de cerca de 30 manifestantes em frente ao prédio da IDP Bandeirantes na manhã de ontem. Organizado pelo Movimento Nacional de Luta pela Moradia, o protesto teve o objetivo de reivindicar da concessionária a ligação da energia elétrica do conjunto habitacional do Minha Casa Minha Vida a entidades no Parque Stella, lá na região do Pimentas. A IDP Bandeirante informa que o processo de licitação de energia estava em tramitação e que o trabalho no local seria iniciado hoje com a ligação de áreas administrativas do condomínio. Mais informações do telefone da IDP Hoje, né? Coincidentemente, a Bandeirante fala que vai ser hoje, né? Não, vai ser hoje. Quer dizer, a Bandeirante, como se fosse de graça, né? Os moradores vão pagar. Já viu alguém ter eletricidade de graça, energia elétrica de graça? É burocracia, né? Falta de competência. Tá certo. E o Brasil joga hoje, Virgílio? Isso, contra a hoje tem Suíça? seleção brasileira, o time do Felipão enfrenta a Suíça hoje às 15h45 de Brasília, Que bom horário, em né? Basileia. Lá na Basileia. Será o primeiro amistoso após a conquista da Copa das Confederações e o último antes do fim do período de transferência do futebol europeu. Ontem, no único treino antes do amistoso com a Suíça, Felipão ensaiou o mesmo time que derrotou a Espanha. A única alteração foi Dante na zaga, no lugar de Davi Luiz, que sentiu dores nos joelhos e ficou no hotel em tratamento. Bom, jogo às 4h, é isso? 15h45 tem aquela escalação, os comentários iniciais. Hoje, quarta-feira, Transmissão pela TV aberta. em vez de uma feijoada, eu vou pegar um bacalhau lá na Casa Portuguesa e depois vou assistir o jogo, hein? Certo. Minha tarde já está resolvida. Algum destaque mais, Jara? Não, mas nenhum. Tá, ok. Então. Agora, com Suíça, será que tem um chocolate aí do Brasil, né, na Suíça? Dizem que a Suíça é sempre neutra, né? Principalmente das guerras, né? Pega o dinheiro de todo mundo, guarda. É verdade. Ponto final da edição de hoje. Tenham todos um bom dia. Amanhã haverá uma manifestação às 17 horas em frente à Igreja Matriz. Essa manifestação é coordenada pelo deputado estadual Alencar, do PT. Aliás, vou tentar marcar o deputado para amanhã para falar sobre Guarulhos quer metrô. Uma manifestação amanhã em frente à Igreja Matriz. Ponto final da edição de hoje. Tenham todos um bom dia. Obrigado pela audiência. Estaremos de volta amanhã, se Deus quiser, a partir das 7 horas da manhã. Até lá. Radar de notícias. Prestação de serviços. Utilidade pública. Informação. Líder de audiência. Atendendo a comunidade. Radar de notícias. Apresentação Pedro Notaro e Carlos Arnone.